Gênero, sexualidade, diferença e diversidade, homofobias, lesbofobias e transfobias. Todos esses são temas super atuais que a gente sempre vê sendo debatidos em vários lugares. Tanto na internet, com o Twitter, o Instagram e com tanto youtuber que a gente até perde a conta, quanto no dia a dia, na escola, nos debates públicos e nos mais diferentes espaços, esses debates surgem e isso pode ser muito produtivo ou incrivelmente desastroso. Mesmo com boas intenções, é difícil começar esses debates se a gente não tem aquela noção básica lá do começo da conversa. Tu, por exemplo, já tentou começar a conversar sobre isso com alguém e travou no meio do papo porque não fazia ideia do que é uma pessoa não binária? Ou começou a gaguejar e suar frio porque não conseguiu explicar que gênero é uma coisa e sexualidade é outra completamente diferente? Pois é. Essa dificuldade dos termos, logo no começo do debate, pode acabar gerando desentendimentos lá na frente, como a galera que entrou na paranoia da ideologia de gênero. Se vocês são do time que simplesmente não estão entendendo nada, ou já tem algum conhecimento, mas querem deixar ele mais afiado, a gente vai começar os nossos vídeos falando exatamente disso. Diferença entre sexo biológico, gênero, sexualidade e expressão de gênero. Vamos começar do começo, certo? O que é sexo? Se a gente perguntar para a biologia, a resposta vai ser que a reprodução surgiu há 1,2 bilhões de anos. Estranho, né? Mas é isso mesmo. É que naquele tempo só existiam seres microscópicos e a reprodução era assexuada. A bactéria estava lá, de boa, e se dividia em duas bactérias idênticas. Reprodução era basicamente fazer clones de si mesmo. Até hoje isso ainda acontece. As bactérias não pararam de se clonar e até algumas plantas fazem isso. O sexo, enquanto forma de reprodução, surgiu quando dois indivíduos diferentes juntaram seus materiais genéticos e formaram um terceiro organismo, diferente dos dois primeiros. O sexo foi um grande impulsionador das diferenças na natureza. A multiplicidade da diversidade natural se tornou exponencial depois que o sexo entrou na jogada. Mas quando a gente fala de sexo biológico, a gente não está só falando da maneira como as espécies se reproduzem. A gente também está falando sobre as diferenças sexuais entre os corpos de indivíduos da mesma espécie. Estamos falando da categoria biológica utilizada para diferenciar os machos e as fêmeas. O sexo é determinado exclusivamente pela anatomia e fisiologia do nosso corpo, pelos caracteres sexuais primários e secundários. A classificação binária biológica continua sendo uma realidade, considerando o sexo masculino e o sexo feminino como opostos e as únicas duas possibilidades de existir nesse mundo. Nós, seres humanos e todos os outros mamíferos, somos definidos inicialmente por um par de cromossomos sexuais que também chamamos de gnossomos, que são o cromossomo X e o cromossomo Y. Mas que história é essa de cromossomo? Os cromossomos humanos foram descobertos em 1876, mas só muitos anos depois a identificação dos cromossomos sexuais X e Y aconteceu. Então faz o seguinte, pega o dia em que tu nasceu e soma mais 9 meses, ou mais ou menos, se tu tiver nascido prematuramente. Em algum momento desse pedacinho de passado, tu foi concebido. Quer dizer, um ovócito e um espermatozoide deram match. Essas duas células se juntaram e deram origem a uma nova célula. Essa nova célula começou a se multiplicar, que é o que as células gostam de fazer. E deu origem a tudo isso que tu é. Teus olhos, teu coração, teu dedão do pé. Tudo veio dessa primeira célula. Essa célula recebeu 23 cromossomos do teu pai e outros 23 da tua mãe, resultando em você, ser humano com 46 cromossomos. O que acontece na maioria das vezes? Entre esses cromossomos estão o X e o Y, que fazem parte do nosso sexo biológico. Deixa eu explicar melhor. Quando a gente fala de sistema de determinação sexual, é bem importante entender como acontecem alguns tipos de herança genética, em especial as heranças ligadas ao sexo biológico.
Essa herança é definida por um sistema chamado sistema XY. Mas como assim? Vamos com calma que a gente chega lá. A gente sabe que dentro de cada uma das nossas células está o nosso código genético, que fica inscrito no nosso DNA. Agora se liga, porque em cada uma das nossas células a gente tem 46 pedacinhos desse DNA, que forma tudo aquilo que a gente é. É o que chamamos de cariótipo, que nada mais é do que esse conjunto de cromossomos. Ao total, geralmente são 46 cromossomos, divididos em pares, ou seja, 23 cromossomos que herdamos da nossa mãe e 23 cromossomos que herdamos do nosso pai. Desses cromossomos, 44 se chamam autossomos e definem um montão das nossas características, como a cor dos olhos, dos cabelos, nossa altura, por aí vai. Esses 46 cromossomos autossomos vão formar 22 pares de cromossomos que são chamados de homólogos. Os cromossomos homólogos, em geral, têm o mesmo tamanho, formato, a mesma posição do centrômero e o mesmo padrão de bandas que trazem genes com as mesmas características. Agora, os outros 2 cromossomos do conjunto de 46 são chamados de alossomos, ou como mais popularmente falamos, par sexual. Esse par de cromossomos que vai definir o nosso sexo biológico, ou seja, nossas características sexuais. A gente não pode dizer que esses cromossomos são homólogos, porque em um dos pares, ou seja, quando a combinação é XY, a gente vai ter cromossomos de tamanhos diferentes e de formatos diferentes. Vamos entender isso. As fêmeas são definidas pelo par de cromossomos XX, ou seja, um cromossomo X da tua mãe e um cromossomo X do teu pai. Quer dizer, um óvulo X e um espermatozoide X. Nesse caso, cromossomos homólogos, mesmo tamanho, mesmo formato. Já os machos são definidos pelo par de cromossomos XY, ou seja, um cromossomo X da tua mãe e um cromossomo Y do teu pai, sendo assim um óvulo X e um espermatozoide Y. Nesse caso, cromossomos com partes não homólogas, porque o cromossomo X nos seres humanos é um cromossomo bem grande, enquanto o cromossomo Y é bem menor, um tamanho diferente. Então a gente não tem homologia em todas as partes do cromossomo. Em resumo, a diferenciação do sexo biológico nos humanos envolve a estruturação das gônadas e o desenvolvimento dos órgãos genitais externos e internos. Então, se a gente possui um par XX, em geral a gente nasce com genital feminino, vulva com grandes e pequenos lábios, clitóris, canal vaginal, útero, tubas e ovários. Agora, se a gente nasce com um par XY, que tem o gene responsável pela diferenciação dos testículos, em geral a gente vai nascer com pênis, escroto, próstata e testículos. Isso tudo é sexo biológico, as diferenças sexuais entre um corpo e outro. Mas, porém, contudo, entretanto, as coisas não são simplesmente rosa e azul. Por mais que existam as ordens cromossômicas normais, que a ciência adora andar por aí dizendo o que é normal e o que não é. A cada 4.500 recém-nascidos, tem um bebê que não se encaixa nessas descrições. Por uma infinidade de fatores, alguns bebês podem nascer com construções cromossômicas diferentes do 46XX, sexo feminino, ou 46XY, sexo masculino. Existem diversas condições, combinações cromossômicas e formações genitais que fazem com que as pessoas não possam ser encaixadas numa definição de macho ou de fêmea. A medicina chama isso de ADS, anomalia de diferenciação sexual. Mas o termo que a comunidade usa, e que a gente também prefere usar, é intersexo. Pessoas que não se encaixam na definição binária de sexo biológico. E uma coisa importante, nunca jamais usem o termo hermafrodita. Ele é pejorativo, estigmatizante e reduz a humanidade das pessoas intersexo. Pessoas com ordem cromossômica XY que nascem com genital feminino, com ordem cromossômica XX que nascem com genital masculino, pessoas com genitais ambíguos, pessoas com ordem cromossômicas diferentes, como XXY, X0, XXX, XXXY, XYY e várias outras.
Todas elas são pessoas intersexo. Isso não quer dizer que essas pessoas sejam doentes, condenadas a algum sofrimento ou algo do tipo. São só pessoas com uma condição diferente de existência, que não se encaixam no dito normal. A gente precisa parar de patologizar pessoas ou condições diferentes do que se considera normal. O mundo está cheio de gente que não se encaixa no normal e que são felizes, ativas, produtivas e fazem das suas diferenças uma originalidade. A gente tem que pensar que se palavras machucam, diminuem ou ofendem alguém, mesmo que sejam termos científicos, a gente precisa usar outra ou outras palavras, de preferência as palavras que as próprias pessoas preferem que sejam usadas. Gostou do vídeo? Tá interessado nesse assunto? A gente tem umas dicas da hora para ti então. Quem sabe tu dá uma olhadinha no Dicionário Crítico de Gênero. Ou então no Dicionário Crítico do Feminismo. Tem também o livro chamado Biologia do Sexo. Essas são 3 diquinhas que a gente vai te dar hoje. Tá gravando já? Tá gravando. A gente precisa... Deixa eu ver se estou bem enquadrada aqui. Clitóris, o santo clitóris. Esse é o santo clitóris, será que não fica meio inadequado aqui? Vamos de novo. Vamos de novo sem. É, PG-13 aqui. Felipe, é contigo. Vai cortar tudo. Tá gravando. Ai, Felipe, então, pelo amor de Deus, não tive tempo de ir na cabeleireira. Também deixa meu cabelo mais rosa. E é isso.